Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 17. Nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 32 a 34. Uns zombam, outros creem. Versículo 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e com eles outros mais. Meus irmãos, vamos concluir o estudo aqui do livro de Atos no capítulo 17, dos versículos 32 a 34. Aqui o nosso objetivo é nós estudarmos em ordem cronológica o Novo Testamento e fazermos a leitura e uma breve reflexão de todos os versículos, sem pular nenhum. Quando eu comecei a fazer esse estudo, por serem apenas 3 versículos, eu achei assim, poxa, não vai ter muita relevância, não vai ter assunto para eu falar. Mas a palavra de Deus, ela sempre tem um ensino para nos trazer, algo para agregar na nossa vida, senão ele não estaria ali. Para que a gente sempre tenha um entendimento e uma edificação da palavra, vamos seguir aquele conselho, aquela sugestão que eu já dei anteriormente, que é sempre enxergar a vida, sempre enxergar as situações com os olhos de Jesus. Esse trecho, concluindo aqui o capítulo 17, nós vamos ver que Paulo estava fazendo o seu discurso, a sua pregação lá em Atenas, e que alguns zombavam, mas outros creram. Versículo 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Escarnecer, meus irmãos, significa zombar, ridicularizar ou caçoar de alguém, especialmente de algo sagrado ou de pessoas em posições de autoridade ou fé. Aqui eu trouxe uma referência em 2 Pedro, capítulo 3, os versículos 3 e 4, que diz o seguinte: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eu achei interessante trazer essa referência aqui, porque são 2 apóstolos diferentes, em 2 locais diferentes, porém tempos diferentes também, porém tratando sobre o mesmo assunto. Como eu sempre costumo dizer aqui e comprovar nos estudos, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então aqui nós vemos tanto Paulo como Pedro falando dos escarnecedores, falando do fim dos tempos. E uma coisa que eu achei bem interessante, que nós ouvimos muito isso hoje, principalmente dos não cristãos, né? Que diz: onde está a promessa de sua vinda? Sempre fala que está chegando o fim, está chegando o fim, e nunca chega. Diz que está próximo, mas isso é desde a época de Jesus e até agora nada. Para continuar esse estudo, e continuando no mesmo trecho de 2 Pedro capítulo 3, porém nos versículos 8 e 9, Pedro trata sobre esse assunto, e ele explica o que é que está acontecendo. Vamos ver. Há todavia uma coisa, amados, que não devereis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos,
e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aqui Pedro está reforçando que o tempo de Deus é perfeito e que um dia para Deus é como 1000 anos para nós. Então, se formos considerar da época de Jesus até hoje, só se passaram 2 dias para Deus. Nós devemos entender que Deus, ele é infinito, ele é eterno. Nós às vezes não conseguimos entender, ter noção do tempo. A gente não consegue mensurar o que significa isso. Quando Pedro diz que Deus é longânimo, diz que Deus está sendo paciente conosco. Que Deus, pela sua paciência, pelo seu amor por nós, ele não nos julga. Ele está esperando que se passe mais tempo, para que todos possam chegar ao arrependimento. Porque nosso Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. No versículo 33, a essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Então vamos ver aqui, Paulo estava pregando, uns estavam escarnecendo, estavam zombando, porém outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Ou seja, vamos encerrar por aqui, para que as coisas não tomem uma proporção que nós não desejamos, e em outra oportunidade nós continuaremos essa conversa. O Evangelho, meus irmãos, ele deve ser pregado com amor, com paciência e resiliência, não devendo ser imposto ou forçado, para que não leve nenhum irmão ao pecado. Qual pecado seria? Lembram das obras da carne que nós vimos lá em Gálatas 5? Inimizades, porfias, írias, discórdias, enfim. Todos esses pecados que são obras da carne. Então ele não deve ser forçado. Ele deve sim ser pregado, porém com amor, com paciência e com resiliência. Versículo 34, para nós concluirmos esse trecho do estudo. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Ou seja, Paulo pregou, algumas pessoas, alguns homens, creram nele. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita. Lembra que eu falei das palavras difíceis? Isso não importa, mas é como se ele fosse um líder, um sacerdote, ali em Atenas. Uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Aí você fala assim, viu, mas você disse que alguns homens, como é que tem uma mulher? Naquela época, meus irmãos, não era comum ter mulheres presentes em posições ou locais como aquele. Geralmente eram apenas homens. Dâmaris era uma exceção. Eu realmente não sei dizer qual que era a relevância política dela ou religiosa, social daquela época, mas na Bíblia quis ressaltar a sua presença, o que significa que tem uma importância estratégica para a história. Eu trouxe uma referência aqui, meus irmãos, para nós tratarmos esse último versículo, que é do Evangelho de João, capítulo 16, dos versículos 8 a 11, onde Jesus diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Aqui, essa referência, ela está dizendo que Paulo acabou se retirando do meio deles. Alguns foram tocados, mas por Paulo, não, pela palavra de Deus, através
do Espírito Santo. Aqui na referência de João que eu trouxe, quando Jesus diz, quando ele vier, ele é o Consolador, é o Espírito Santo de Deus. Ele que vem para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vejam, meus irmãos, como eu falei no início do estudo aqui, que até um trecho bem curtinho e aparentemente sem muita relevância na Bíblia, ele pode nos trazer muitos ensinos valorosos, como por exemplo, que tudo acontece no tempo perfeito de Deus, que Deus é paciente para a nossa salvação, que o Evangelho deve ser pregado com amor, e que quem converte é o Espírito Santo através da palavra de Deus. Que nós possamos ter nossos olhos espirituais abertos, meus irmãos, o nosso coração quebrantado, que Deus nos dê discernimento para que nós possamos entender e viver conforme a Tua palavra. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.